Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje é dia de falar sobre um disco e eu escolhi um disco, já devo ter falado várias vezes aqui, aliás já falei, é o meu disco predileto do Paul McCartney, Ram. Essa aqui é a edição especial que saiu, sei lá, deve ter uns 2 anos, eu vou mostrar pra vocês. Porque é engraçado, eu falo muito do Paul McCartney aqui, tá no Conversa de Botequim, nos Top 5, está no show que ele fez no Maracanã, mas eu acho que eu nunca falei sobre nenhum disco, nenhuma história específica de um disco específico do Paul McCartney. Então hoje eu escolhi esse, até mesmo porque quando você fala em Paul McCartney, você pensa muito no Band on the Run, né, que talvez seja o disco mais conhecido dele, com músicas mais conhecidas, os maiores sucessos solo, mas eu prefiro esse. E deve ter uns 4 anos, eu li uma entrevista do Paul, não sei se foi pra Mojo ou pra Uncut, uma dessas revistas britânicas, que ele meio que... ele do nada fala, cara, outro dia eu tava realizando, eu sou um dos Beatles, e Beatles... eu, George Harrison, John Lennon e Ringo Starr, eu sou um desses caras. Parecia que ele tava realizando aquilo, né? E realmente né? Parecia que ele tava dizendo, Deus foi muito bom comigo, muito generoso. E, de fato, né, os Beatles fizeram a história, em 8 anos eles revolucionaram nos discos lançados nesse tempo a música pop, né? Acho que tudo que acontece até hoje na música pop sempre vai ter um dedo dos Beatles, ainda que o artista, o fã não perceba isso, às vezes não tem essa referência. Eles fizeram mágica, tudo, mas as coisas não terminaram muito bem, né? A banda se desfez lá em 1970, ficou muita mágoa, muita briga. Esse disco tem algumas coisas relativas a isso, eu vou explicar. O Paul, ele estava deprimido, estava bebendo muito, ainda mais que o George lançou All Things Must Pass, o John Lennon lançou Plastic Ono Band, que eram bons discos. O primeiro disco do Paul, apesar de ser muito bom, McCartney, que tem Maybe I'm Amazed, eu acho que é um disco muito de altos e baixos, muito irregular, ou seja, ele deve ter falado assim, eu sou o Paul McCartney, eu quero que quando os Beatles acabaram, eu era o tal, eu que mandava lá não sei o que, e agora eu não estou conseguindo fazer um trabalho à altura do meu nome, né? O primeiro disco dele ele gravou sozinho, um típico disco de um homem só, ele se trancou no estúdio, gravou tudo. Aí ele começou a gravar o segundo disco dele, ele se afastou lá para a fazenda dele em Mull of Kintyre, no interior da Escócia, ele, a Linda e alguns músicos, e falou, vou repensar minha vida, vou ver o que eu faço. E foi lá que ele começou a trabalhar nesse Ram, que é um disco meio, essa capa é sensacional, né? Sei lá, a gente pode falar um disco meio rural do Paul McCartney, e se você escutar, dá pra sentir uma coisa mais, aquela coisa menos, não tão agitada, né? Bom, e esse disco, uma curiosidade legal, é que ele foi creditado a Paul and Linda McCartney, né? Isso daí foi antes dele formar o Wings, que foi a banda que, logo que ele saiu dos Beatles, ele lançou esses 2 discos e depois se juntou ao Wings. Foi com o Wings que ele fez as primeiras turnês dele como um artista fora dos Beatles. Curioso, porque ele poderia, já lá no início dos anos 70, encher estádios, cantar os sucessos dos Beatles, mas não. Ele fez uma turnê de ônibus lá por universidades da Inglaterra, não cantava nenhuma música dos Beatles nesse início, ele realmente devia estar lá com um certo trauma daquilo tudo que aconteceu, queria mostrar que ele podia viver dissociado dos Beatles, como hoje ele já provou que pode, mas no início era complicado, né? E nesse disco, além da Linda, quem tocou com ele foram os guitarristas David Espinosa e Hugh McCracken, além do futuro Wings, o baterista, o Danny Seiwell. E o curioso é que, como acontece com muitos discos que hoje a gente baba o ovo, discos que são históricos, quando o Ram saiu, ele foi espinafrado pela crítica, a crítica não entendeu direito, e hoje a mesma crítica sempre coloca lá esse disco entre os maiores do Paul. Ainda bem, na época eu não era nascido, eu não falei nada sobre o disco, porque desde a primeira vez que eu ouvi esse disco eu gostei. O meu primeiro contato com a obra do Paul McCartney foi nesse disco, sem eu saber, por causa de uma música que o Uncle Albert Admiral Halsey tocava muito numa estação de rádio que minha mãe escutava, e tem uma pegada meio infantil, meio assim, engraçadinha na música. Então era uma música que me chamava a atenção, foi meu contato assim com Paul McCartney. Foi engraçado que depois eu comprava algumas coletâneas, pegava fitas da minha mãe com músicas de Paul McCartney, eu nunca consegui achar essa música, acho que só
pô, na época eu tinha 6 anos, de repente com 16 anos eu consegui, porra, agora finalmente eu tenho essa música num disco e tudo. Inclusive essa música chegou ao topo da parada dos Estados Unidos, né? Foi o primeiro single do Paul McCartney solo que chegou ao topo da Billboard. E além dessa música que eu gosto muito, o disco tem outras que merecem ser mencionadas, por exemplo, Too Many People, que seria uma resposta do Paul ao John Lennon a toda aquela briga do final dos Beatles. Ele canta o seguinte: um bocado de gente violando hábitos e costumes, não deixe que lhe digam o que você quer ser. Um bocado de gente fazendo corpo mole, isso é louco, baby, não tem nada a ver comigo, esse foi o seu último erro. Eu encontrei o meu amor cheio de vontade e muito afim. Agora o que é que pode ser feito por você? Ela está esperando por mim. Depois disso, o John Lennon respondeu com a letra de How Do You Sleep, que ele lançou pouco depois, que também seria uma alfinetada para o Paul. E tem outra música aqui, Three Legs, que muita gente interpreta também como um negócio meio que do Paul, que os Beatles não conseguiriam sobreviver só os três, que ele era o cara lá que fala mais ou menos assim: meu cachorro tem 3 pernas, mas não consegue correr. Quando eu pensava que você era meu amigo, quando eu pensava que eu podia te chamar de meu amigo, você me decepcionou, me transtornou. Outra que eu destaco também é The Backseat of My Car, e outra também é Ram On, que tem 2 versões no disco. É curioso porque na época dos Beatles, né, quando eles eram os 4 lá com aquelas garotas correndo atrás deles nas turnês, eles colocavam nomes fictícios quando se hospedavam em hotéis. O Paul McCartney geralmente usava Paul Raymond, inclusive o Ramones vem daí, o nome da banda, Ramones. Então, quando você vê Ram On, seria uma referência a isso também. Para mim é uma música muito especial, né? Que é praticamente a faixa título do disco, não o título exato, mas Ram On. E o primeiro show do Paul que eu vi na minha vida foi lá no Gigante da Beira Rio, em Porto Alegre, e ele cantou essa música. É uma música raríssima, se bobear ele canta uma vez por ano em show. O pessoal estava pedindo na fila lá da frente, ele foi e cantou a versão acústica. Foi muito especial, além de ter sido o meu primeiro show do Paul, isso a gente nunca esquece. Ele ainda cantou essa música que eu não esperava, fiquei muito emocionado. E antes dele lançar esse disco, ele também gravou um single, que é uma música que, às vezes, em edições especiais, sai até junto desse disco, né, que se chama Another Day, que ele também tem cantado na turnê Out There. Para mim, um dos grandes momentos, eu me lembro que eu tinha aquela coletânea All the Best, e essa era das músicas que eu mais escutava. Bom, acho que era isso que eu tinha para falar sobre esse disco. Eu vou mostrar rapidamente essa edição especial. Você vê, ela toda tem um tecido legal, parece aqueles tecidos de parede. Vamos ver o que tem aqui para mostrar. Aqui parece... Não, é uma extensa entrevista, fotos, né? Aqui dele, como é entrevista com Paul McCartney. Paul série aqui, fazendo turismo em Nova York. Ele aqui na gravação do disco, tocando violão. Aqui é quando eu falo ele com o negócio disco meio rural. Aqui com as cabras lá na fazenda dele. Aqui capas de single, cartas, tudo. Uma edição bem bacana, né? Porque você vê a qualidade do negócio aqui todo costuradinho, aqui colorido, né? Isso aqui... Mais fotos também, ele no estúdio. Vamos ver o que mais tem aqui. Que outro dia teve uma vez que eu mostrei uma caixa, aí não mostrei o que tinha dentro. O pessoal, pô, você com uma caixa dessa não mostra, a gente quer ver, pô, então tô mostrando. Aqui é negócio de papel de fotografia. São fotos, você vê a qualidade mesmo impressa no papel de foto. Tem vários, olha ele aqui com a Linda. Vou selecionar mais uma aqui. Ele aqui, essa foto é legal. Vamos ver o que tem mais aqui. Aqui tem os discos, tem o... não sei se vocês vão conseguir, não sei se eu vou conseguir fazer aqui, mas vamos tentar. Bom, e aqui tem os discos também, tem a edição remasterizada, tem bônus, as faixas bônus. Aqui tem remasterizado em mono. Eu também comprei o LP tanto estéreo como em mono, porque o Paul ele preza muito essa versão em mono desse disco. Aqui tem um Trilliton, que isso daí foi uma coisa meio fictícia que ele fez na época, com as músicas instrumentais do disco. Aqui tem um filme bônus, que tem aquelas coisas todas de videoclipe, minis documentários, né?
Enfim, e tem mais uma coisinha aqui, pô, essa caixa realmente... O Paul McCartney, ele tem relançado toda a obra dele nessas caixas, mas eu acho que essa é a mais especial. Esse disco talvez seja o mais especial para ele também, porque realmente as outras são muito cuidadosas, mas tem o mesmo formatinho de livro e CDs. Esse você vê que tá cheio de badulac. Aqui são as letras transcritas com desenhos. O negócio, a letra aqui que eu abri, eu falei, ué, pô, parece que foi alguém que escreveu de verdade. Olha aqui, So Many People, que foi a música que ele supostamente teria feito para o John Lennon. Tá aqui, essa daqui é a capa do primeiro disco dele, acho que ele entornou café também. Vou mostrar aqui a última, só para A Dog's Here. Aqui que ele fala do Three Legs, que eu comentei no vídeo. Enfim, era isso que eu tinha para falar sobre esse grande disco do Paul McCartney, né? Como eu disse, o meu predileto. Vou mostrar a capa aqui de novo para vocês, Ram. Acho que também é a capa mais legal de um disco solo dele. E é isso, deixa aqui no comentário. Pô, eu sei lá, acho que eu já perguntei qual é o seu disco solo predileto do Paul. Pô, diz qual é a sua música predileta do Paul McCartney. Vamos mudar um pouco a pergunta. E amanhã a gente está de volta com mais um vídeo no canal Alta Fidelidade. Tchau.